Bora lá então, pessoal. Muito bom dia a todos. Por aqui, Max Braga, mais um Morning Call do dia 24/6/2026, canal aqui de notícias dos meus clientes, né? Da assessoria, eu sou assessor de investimentos e aberto a todos no YouTube. Então vamos direto para as notícias, tá? Claro, quem é meu cliente recebe muito mais do que apenas esse morning call. Mas vamos lá. Bom, começando então pelo mercado doméstico de ontem, terça-feira, ufa, né? Finalmente um tom mais construtivo e apesar da aversão ao risco global, principalmente nos Estados Unidos, o Ibovespa se descolou da maioria e subiu 0,52%, tímido, mas estávamos precisando, né? Então fechou aos 171.259, tá? Sustentado então pela nova rodada ali de fechamento dos juros, após a ata do Copom reforçar as percepções do Banco Central, etc. Eu vou falar mais sobre isso, vou até deixar uma matéria hoje para vocês em relação à ata do Copom, tá? Que foi pior do que o combinado, né? Enfim, acabou bagunçando os sinais no mercado. Bom, no exterior, o desempenho foi negativo em Wall Street, queda de 1,44% S&P 500 e 2,22% na Nasdaq, realização ali dos negócios de tecnologia, né, aumento da cautela ali em relação a uma postura mais conservadora do Federal Reserve em relação aos juros, e então acabou o dia sendo bastante negativo, principalmente para quem tinha ações de tecnologia. Também já falo um pouco mais sobre isso, porque nada melhor do que um dia após o outro, né? E os PMIs, então, dos Estados Unidos vieram acima das expectativas, mostrando que a atividade econômica nos Estados Unidos segue forte, o PMI industrial ali veio acima do que era previsto, então, assim, de novo, né? Falei isso esses dias, fazia tempo que eu não falava. Nunca apostem contra os Estados Unidos, tá? Na Europa, os PMIs ficaram mistos, os serviços melhorou um pouco, mas ainda na parte contracionista, ainda perdendo terreno, né, encolhendo, e industrial ficou marginalmente ali acima dos 50 pontos, 51,3 no terreno de expansão, tá bom? No câmbio aqui, o mau humor também no mercado acabou mexendo um pouco e a moeda americana ficou bem ontem contra as moedas emergentes. Encerrou o dia aqui, no caso, em 0,88% de alta. O dólar foi a 5,18, maior patamar desde o fim de março, tá? É isso aí. Complicado, tá? E vamos passar rapidamente aqui nos números da bolsa de ontem, né? Como foi o desempenho, enfim, né, graficamente. Começamos ali, partimos 170 e tomamos um tombo, como eu disse que deveria acontecer ontem no início da manhã, mas o otimismo foi retomando e aí, a partir das 13 horas, ficou praticamente de lado a bolsa, né? Não evoluiu mais, mas também não caiu. As maiores altas e as maiores quedas estão na tela para a conferência, tá bom? Vamos lá, voltando aqui então para frente dos dados, vamos falar um pouquinho sobre a abertura de hoje, porque os índices futuros em Wall Street operam em alta nesta quarta-feira. Os contratos da Nasdaq Futuro também, recuperando parte das perdas do dia anterior, quando teve uma onda de vendas ali de ações de tecnologia desencadeada pelas preocupações é, consideradas ainda elevadas sobre a capacidade da inteligência artificial de economizar e disso, daquilo, etc, etc. Enfim, tudo que a gente já vem ouvindo sobre a bolha. Mas, no final das contas, né, certeza que quem perdeu dinheiro nessa onda de vendas foram os pequenos investidores, porque quem tem uma carteira com o seu componente correto ali dentro do seu mercado, dentro da sua estratégia de investimento, a parte de tecnologia e não vendeu, às vezes aproveitou até para comprar, se deu melhor do que os outros que venderam ontem junto com a manada. Nunca vá no efeito manada, estudem, tá? Bom, então os investidores voltam-se hoje para o balanço da Micron, que é uma das grandes fabricantes de chips. Está previsto para tarde, depois do fechamento do pregão, inclusive, né? Isso deve dar mais sinais ali da demanda ligada à inteligência artificial. Já
que toda a produção do Terminator está sendo direcionada para os treinadores da IA, né? O futuro da Skynet. Aguardem. Já tem coisas falando sobre isso mais fundamentadas, tá? Dow Jones Futuro tem menos ações de tecnologia, né? São empresas mais bancárias, etc. E então ela opera em baixa agora nesse momento. Só um parâmetro aqui, né, em relação à questão da a venda de ontem, né, sobre os chips, os fabricantes, tecnologia, etc. A Micron, tá? No caso, ela tiveram, elas tiveram um aumento de valor das ações de 250% nesse ano e caíram 13% no dia de ontem. Então, acho que sobrou um pedaço bom, né, para quem fez um investimento lá atrás e pode até, quem sabe agora, fazer um rebalanceamento, correto? Estratégia, pessoal. Bom, mercados. Dow Jones Futuro 0,17% negativo, o único no negativo, S&P Futuro 0,12% positivo e Nasdaq Futuro 0,53% positivo também, a ponto que uma das minhas luzes começou a piscar. Vai ter que ser assim mesmo. Bom, Europa, mercados operam no vermelho, com arrefecimento do otimismo, então, sobre o cessar-fogo e os investidores acompanhando a rodada de balanços corporativos que já começou por lá na Europa também. Então, resultados divulgados até agora da Eni, da Orange e da Volvo. E os mercados lá estão mais para o negativo do que para o positivo. Estoque 600 0,04 negativo. A Alemanha cai bastante, 0,75%, bastante não, mas relevante. Reino Unido 0 a 0 nesse momento, CAC na França 0,08, o único que opera no terreno positivo agora das bolsas mais relevantes, e a Itália opera a 0,35% negativo também. Ásia e Pacífico fecharam ali meio mistos, mais para alta, tá? Na sessão de quarta-feira deles, né? Então, Xangai 0,11 positivo, Nikkei Japão 0,88 negativo, Hong Kong 0,33, Índia 1,02 e Austrália 0,24, essas últimas três, todas no terreno positivo, respectivamente, tá? Os preços do petróleo operam em baixa ali à medida que as preocupações com o fluxo de fornecimento lá em Hormuz estão diminuindo, tá? E o minério de ferro cotado lá no porto de Dalian, na China, acabou fechando em alta, né? Recuperando parte das perdas que tiveram nesses últimos dias. O petróleo Brent, então, 1,84% de queda nesse momento, cotado aos 75 dólares e 66 centavos o barril. E o minério de ferro lá na China rebalanceando um pouquinho, recuperando um pouco de terreno, 0,74% de alta nesse momento, tá? Voltando aqui então para frente dos dados, Bitcoin agora 0,20% de queda aos 62.376 dólares. O dólar se mantendo ali perto dos 5,20, 5,18. Ai, que saudade já de pouco tempo atrás, né? O índice do dólar 0,28, o DXY, então que significa que o dólar deve se valorizar ainda mais agora na abertura do mercado, tá? A possibilidade disso acontecer. E o EWZ, que é a Bolsa Brasileira, o ETF da Bolsa Brasileira replicado lá na Bolsa Americana, fechou ontem em queda de 0,35. Esperamos para ver o que vai ser da abertura aqui no Brasil, se não vai devolver tudo que ganhamos ontem. Foi pouco, né? Vamos combinar. E aí, todos conhecem qual é esse prédio, né? Esse prédio bonito. É a sede do Banco Central, tá? Essa matéria eu vou deixar na descrição do vídeo de hoje, mas a ata do comitê, né, da política monetária não conseguiu dissipar as dúvidas e acabou jogando mais dúvidas no mercado, porque foi um comunicado duro falando que a inflação ainda está desancorada e que as expectativas e não sei o quê, e piriri, bororó, e na verdade o tom mais brando, baixando a taxa de juros, confundiu todos os players do mercado.
Vou deixar, vai. Acho que isso daqui tem sim. Eu vou dar uma opinião agora, né? Minha particular. Acho que isso aqui tem sim muito de pressão política, né? Por uma queda de juros, ainda que marginal ali de 0,25. Mas a leitura predominante é que o Copom não conseguiu se explicar bem no seu comunicado, tá? Ele deu sinais confusos ali. Eu vou deixar para que vocês leiam essa matéria completa na descrição do vídeo para entenderem e tirarem as suas próprias conclusões, mas fato é que ficou meio que justificando o injustificável, né? Estamos desancorados, a inflação subindo, viés altista, mas mesmo assim eu vou baixar a taxa de juros. Complicado. Deixo para vocês então na descrição do vídeo, tá? Esse era o vídeo de hoje, então espero que tenham gostado. Claro, peço aí sempre o like de vocês, inscrição no canal e críticas ou sugestões ou comentários, enfim, qualquer coisa que você quiser comunicar-se comigo, por favor, caixa de comentários aqui embaixo, tá bom? Forte abraço a todos, nos vemos amanhã aqui no nosso Morning Call. Abraço, tchau, bons negócios.